Som. A graça e paz? Não. Graça e paz, sim. Boa noite. Meu nome é Aiko e luto contra a falta de paciência, a ira, o senso crítico, codependência anulativa e impositiva e a falsa autoestima. Então, eu sou a terceira filha de uma família de pai, mãe, um filho e 2 filhas, e mais 3 filhas. Eu sou a terceira, né? Meus pais nasceram e cresceram na roça, na cidade de Ourinhos, e eles eram vizinhos. Meus avós, tanto materno quanto paterno, eles eram vizinhos. Aí não deu outra, né? Eles se apaixonaram e se casaram. O meu pai era o primogênito de 9 irmãos, e a minha mãe era primogênita de 6 irmãos. Então, o primogênito casou com a primogênita. Naquela época do casamento deles, era a regra, cultura japonesa, que a mulher que se casasse com o filho primogênito teria que morar com os sogros, teria que cuidar deles e dos cunhados mais novos. Regra essa que minha mãe cumpriu. Ocorre que ela, sendo também a filha primogênita, e ela teve um pai alcoólatra, que não trabalhava, então, e ele era sitiante, então ela teve que assumir todos esses papéis, né, do homem, do chefe da casa, e da administração do sítio, bem como teve que lidar com os empregados, plantar, vender, escoar, plantação, enfim. Todas as atividades masculinas, coube a ela a tarefa de executá-las, o que a tornou uma mulher forte, proativa e decidida. E eu aqui acrescento também uma coisa, intolerante. Acho que eu puxei ela. Por outro lado, a minha avó paterna era também muito autoritária. E ela não tinha muitas papas na língua. Acho que eu puxei ela também. Era extremamente autoritária e abusiva. E quando a minha mãe estava grávida de 8 meses de mim, as duas, claro, né, com o gênio que tinha, se desentenderam. E minha avó expulsou meus pais da casa dela. Nessa ocasião, sem terem para onde ir, eles, meu pai e minha mãe, 2 filhos e eu na barriga, nos mudamos para a cidade de São Paulo, na Vila Sônia. Meu pai foi ser motorista de ônibus e minha mãe ficou cuidando dos 3 filhos. Morávamos em uma casa com 1 quarto, sala e cozinha pequenos, e o banheiro era no quintal. Não tenho muitas lembranças dessa época. E nessa época também nasceu a minha irmã caçula. A minha vida mudou radicalmente quando minha mãe teve que trabalhar fora. E aí nós ficamos aos cuidados de nós mesmos, um olhando o outro. Nessa época, meu irmão se revelou uma pessoa má, cruel e sádica. Ele passou a ser um ditador. E parecia que ele sempre procurava motivos para brigar, né? E, pelo menor motivo, ele era o filho mais velho, seguido depois de 3 filhas. Então, pelo menor motivo, ele sempre ele batia na gente, mas sempre de forma muito violenta, sabe? Ele parecia assim sádico, ele tinha prazer em impingir sofrimento. Então, fomos muito oprimidas. Eu e minha irmã apanhávamos pelo menor motivo, que poderia ser, por exemplo, se ele encontrasse um pozinho nos móveis. Ele fazia isso, nossa. É até difícil descrever isso, porque essas lembranças, para mim, me machucam, sabe? E eu chego, às vezes, a ter raiva de mim, porque eu não reagia, porque ele era muito bem maior, mas eu apanhava muito, né? Reclamávamos para minha mãe quando ela chegava à noite em casa, porém, ela nada fazia e nunca nos defendia, sequer o confrontava. Meu pai era completamente ausente quanto aos problemas domésticos. Para ele, bastava trazer comida na mesa que a parte dele estaria cumprida. Ele não queria nem saber, não tinha o menor compromisso
com a nossa formação psicológica, educacional, enfim. Então, nessa época, eu tinha um sonho, né? Meu maior sonho era que meu irmão morresse. É verdade. que a pessoa, o torturador morresse. Minha mãe nunca escondeu que ele era o filho preferido dela, para piorar, né? Tanto que ele tinha tratamento e regalias completamente diferentes do nosso. Então, eu fui uma pessoa muito carente, que buscava por todos os meios também agradar minha mãe, muito embora tivéssemos muitas dificuldades de relacionamento. Mas eu decidi que daria orgulho a ela e que faria tudo para agradá-la. Eu era codependente anulativa dela. Como eu fui uma criança fora dos padrões da mulher japonesa, meiguinha, né? Eu nunca recebi elogio, aliás, eu recebi inúmeros elogios, aliás, adjetivos negativos, tais como: você é burra, você é rebelde, meu, você nunca acerta, você só erra. Não tinha meu na época, né? Mas eu estou acrescentando aqui. Cresci achando que eu era a própria descrição desses adjetivos. E, por evidente, eu não nutria qualquer valor por mim mesma. Eu olhava... É muito ruim você olhar para uma pessoa... né? E eles tinham uma pessoa que eles comparavam, que era a minha prima. Mas eu vou te falar, né? Minha prima nasceu inteligente, mais alta que eu e bonita. É muita desigualdade. Então, esse fato mudou para mim quando um tio, o mais inteligente, o mais rico, o mais tudo, top das galáxias da família, comentou com a minha mãe. Eu ouvi, tá? Ele comentando com a minha mãe. Dos 4 filhos dela, eu era a mais inteligente. Esse comentário pode parecer insignificante, mas não para mim, pois isso mudou a minha autoestima. Justamente o tiozão inteligente falando que eu era inteligente era demais, né? Sabe aquele... Todo mundo tem um tiozão que, né, a família toda... esse era o meu. Então, eu incorporei, eu adotei esse adjetivo como verdadeiro. E, a partir de então, muitas coisas mudaram na minha vida. De aluna que só passava o ano escolar raspando, passei a fechar todas as matérias no 3º bimestre. E assim foi até a graduação na faculdade. Me tornei o orgulho do papai. Conheci meu marido na faculdade e, após a graduação, começamos a namorar. Nesse período, cometi o maior erro, o maior arrependimento e passei a sofrer calada por mais de 30 anos. Foi quando eu matei uma pessoa. Eu estava muito focada na minha carreira e, no meio período de namoro, eu engravidei. E não foi uma gravidez planejada. E eu decidi tirar a criança por puro egoísmo, por pura conveniência. Não tinha necessidade nenhuma, mas eu só pensei no meu conforto. Na época eu pensava em meu corpo, minhas regras. Que engano, né? Quanto engano, né? Quanto arrependimento. Nunca mais recuperei minha paz. Então, toda menina, toda moça, mulher que eu olhava, eu ficava imaginando, né? Nossa, ela teria essa idade. E eu não sei porquê, na minha cabeça, e até hoje, esse bebê seria ela. Né? Era assim que eu sempre olhava, né? Então, eu ficava imaginando como seria minha filha nessa idade, né? Como seriam as feições dela. Ela estaria casada, eu teria netos dela. Por puro egoísmo, eu cortei a história dela. Eu nunca dei chance dela ter a própria história. Casei, tive a minha primeira filha, mas com 40 dias de vida, meu bebê adquiriu pneumonia. E não éramos beneficiários do INPS. Na época era INPS. E só nos restava a opção de interná-la de forma particular. E assim a internamos sem saber como iríamos pagar.
E ela foi internada, tal, mas ao invés de melhorar, ela só foi piorando, 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 e cada dia as crianças com pneumonia eram internadas e saíam. As internadas saíam, a minha ficava, e os médicos dizendo, olha, de um pulmão, infelizmente, atacou outro pulmão. Olha, isso assim, só notícias ruins, olha, ela está com 90% dos 2 pulmões, o estado dela é muito grave, para a idade dela, é gravíssimo, né? E aí, como ela estava internada particular, porque eu não queria me separar da minha filha, a gente nem sabia como ia pagar, né? E nesse período eu fiquei o tempo inteiro com ela, porque naquela época o INPS não permitia que a mãe ficasse com os filhos. E eu fiquei. E nesses 15 dias que ela ficou internada, ela por 3 vezes, ela faleceu na minha mão. Ela parou de respirar, arroxeou tudo, entrou em anóxia, as unhas arroxearam, enfim. Foi um desespero nessas 3 vezes, né? Bom, eu não dormia mais, só queria ficar com ela no hospital. Não me alimentava mais, desespero e clamor pela intervenção divina. Questionamentos, dúvidas e muitas conversas com Deus, como até então eu não havia tido. E nessas ocasiões eu sempre me culpava, né? Eu sempre achava que Deus estava me castigando pelo que eu fiz, porque eu acho que eu me culpava tanto que eu não me achava merecedora de ser mãe, né? E para piorar, essa situação de quase perder a filha se repetiu com a minha 2ª filha e com a minha 3ª filha. A 2ª filha, ela adquiriu rotavírus, numa gravidade tão absurda, tão galopante, que da noite e da madrugada para a manhã seguinte, ela estava completamente desidratada. E eu sabia que ela tinha que ser internada, mas eu não conseguia, eu estava tão traumatizada com a internação da minha 1ª filha que eu paralisei. Posso dizer que quem salvou ela foi o Mauro, que chegou na hora do almoço e falou, arruma as coisas dela que nós vamos para o hospital. Aí eu comecei a chorar porque eu sabia que ela ia ser internada e eu ia passar por tudo aquilo de novo, né? De novo, aquela luta, uma criança quase morrendo e eu, de novo, questionando Deus, né? Eu não sou merecedora, E a minha 3ª filha, com 2 anos, ela teve derrame no pulmão. Outro drama. Foi transportada de Osasco para Ribeirão, de ambulância, com a sirene tocando, sabe? Foi um desespero. E, de novo, eu questionando. Eu não sou merecedora. Não mereço ter filhos. Então, eu sempre achava que Deus estava castigando porque eu não merecia ser mãe. Quando eu entreguei minha vida a Deus, entrei em um processo de desconstrução e reconstrução de todos os meus valores e minhas lamas. E desde então, não tem sido fácil, pois não é fácil matar o eu, diminuir para que ele cresça, sair do volante da minha vida e mudar para o banco do passageiro. Não é fácil, mas é possível. Mais um pecado eu nunca consegui resolver: ter matado uma pessoa inocente. Nunca consegui verbalizar. E até hoje a palavra aborto causa-me tremendo mal-estar. Eu estou falando essa palavra aqui, mas para mim é bem difícil, né? Porque é um crime horroroso, hediondo. Não é fácil matar as próprias razões e confiar naquele que a gente sabe que é o melhor, mas não sabe de que forma esse melhor virá e nem quando. Apenas confiamos que virá. Briguei muito com Deus por conta disso. Claro que me arrependo pelas brigas. Como eu disse, foram mais de 30 anos de culpa e autoacusações. Esse fato mudou somente com 30 semanas. Quando eu fiz a primeira vez, o 30 semanas. Portanto, não faz muito tempo.
Nós começamos o 30 semanas, estamos na quarta edição? Então, não faz muito tempo. Então, veja, eu carreguei por mais de 30 anos um peso que me causava um sofrimento que nem minhas filhas sabiam. Eu não tive coragem nem de contar para as minhas filhas, né? Eu nunca tocava, enfim. Né? Eu vivia duas vidas. Aquela vida de culpa, de arrependimento e aquela aparência bonitinha, mas sabendo que eu era devedora, sabendo que havia algo super mal resolvido na minha vida, e que eu não sabia como resolver, e, na verdade, eu nem sei se eu queria resolver, não sei. Né? Era uma vida, estava assim, bem perdida. Bom, esse fato mudou para mim somente com 30 semanas. Né? Eu entrei nesse processo de cura, então, há pouco tempo. Então, esse processo começou na vida quando conscientizei que, se eu não verbalizasse a minha dor, ela jamais seria curada. Eu tinha que verbalizar a minha dor, os meus traumas, minhas culpas, enfim, tudo aquilo que machucava a minha alma e me impedia o meu caminhar, impedia a liberdade plena. E, na verdade, eu vivi muito tempo, mesmo após convertida, eu vivi escrava da minha história, dos meus atos, da minha culpa. Né? E, quando teve a nossa roda de partilha, no começo eu fiquei assim, não, hoje eu passo, hoje eu passo. Um dia eu falei assim, não, hoje eu vou contar. Eu falei, Deus, eu não quero mais viver, não quero mais ser duas pessoas. E eu entendi que aquela era uma oportunidade que Deus estava me dando. Aí eu decidi passar por cima da minha vergonha, confessei meu pecado, trauma e arrependimento. Entendi o significado da frase, quem se humilha será exaltado. Eu decidi me humilhar. Né? E realmente, Deus me exaltou com a libertação. E no começo eu mal conseguia verbalizar, só chorava. Contei para as minhas filhas, pedi perdão a ela pelo que fiz com a irmã delas. E hoje me considero plenamente restaurada e pronta para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento. Obrigado pelo silêncio de vocês.